Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, amigos do Fonseca Brasil, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gessimei, o seu host de sempre. E aqui estou aqui mais uma vez de novo com os meus sócios Brahim Bittar, Eduardo Brasil e Gustavo Fonseca, ou Gustavo Brasil e Eduardo Fonseca, também não tem problema nenhum. E estamos em Brasília agora. Nós inauguramos 19 horas, Voz do Brasil. Olha, é verdade. Há pouco tempo, uma nova unidade em Brasília, justamente para que a gente possa atender melhor os nossos clientes, que têm demandas nos tribunais superiores, porque isso demanda uma atenção especial, justamente que a gente gostaria de trabalhar e de conversar hoje. Não só sobre filial ou não, mas assim, qual a diferença que existe na advocacia nos tribunais superiores? É a mesma coisa exatamente como despachar com juiz de primeira instância ou de segunda instância, estadual federal, ou tem diferenças? É isso que a gente gostaria de tratar com vocês, meus amigos, perguntando e direcionando para você, Brahim Bittar, você que atua tanto nos recursos especiais, nos recursos extraordinários, nos tribunais superiores, a advocacia em Brasília, ela é diferente? A começar pela umidade do ar. Aqui a gente tem muita, em Brasília nada, zero. Quem viaja para Brasília sabe que é difícil, no dia que chega já sente o baque da diferença. Mas em termos processuais, em termos técnicos, também é diferente. Aqui a gente tem, quando se está falando no âmbito de uma advocacia estadual, quando a gente está, por exemplo, aqui no estado do Pará, ou mesmo quando a gente pensa no estado de São Paulo, a gente pensa em recursos voltados para discutir muito fato, discutir prova, discutir cláusula, como aconteceu aquela controvérsia e que fez chegar aquele conflito, aquela disputa no tribunal. Em Brasília, não. A maioria dos recursos, para que se chegue em Brasília, não discutem ou não reexaminam fatos e provas. Famosa então você súmula tem 7. Súmula 7, súmula 5 também da STJ. Há uma limitação muito grande para o conhecimento, para a cognição que vai ser desenvolvida pelos magistrados, lá ministros, no âmbito desses recursos. Então é muito mais difícil, é muito mais sofisticada a advocacia nesses lugares. Eu lembro muito de um depoimento do ex-ministro da Justiça, o ministro Cardoso, que é nosso parceiro aqui no escritório. Ele sempre fala, quando ele atua muito em Brasília, né? Tem a atuação dele hoje praticamente integral em Brasília, apesar de atuar também em São Paulo, mas ele fala, olha, eu recebo recursos de todos os lugares do Brasil. E é completamente diferente quando eu recebo uma bola redonda. Essa é a expressão dele. Então, o que é essa bola redonda? É o recurso que foi bem feito antes. Essa talvez seja uma incompreensão da advocacia em Brasília. É como se a advocacia começasse em Brasília. Não! Ele é o fim. Advogar em Brasília depende de uma boa advocacia nas instâncias anteriores. Senão aquilo que você está fazendo em Brasília é muito mais um formalismo, uma capa de atuação, porque ela não é materialmente eficiente. Possível, né? Muitas vezes nem é possível a apreciação daquele recurso e a pessoa, enfim, perde tempo, recurso. Eu queria também deixar consignado que quando o Jean fala host, me revém a memória ou a mente, uma loura que vai me servir e tal, etc. Eu vejo o Jean falando, eu sou a host do Fonseca Brasil. Mas é a hostess. Aí, realmente, cria esse conflito na minha... Eu uso uma peruca no próximo. Eu acho que vai ficar bem melhor, eu vou ficar mais confortável com isso. Agora, falando de Brasília, pegando o gancho de vocês... Eu vou direcionar esse podcast específico para Paola, só para a gente ter essa... Pois é, né? Que coisa. Bom, faz um FaceTime com ela aí. É o mundo, né? Falando de diversidade, inclusão, né? É o mundo. Mas esse foi um dos motivos que o Fonseca Brasil pensou. A gente já vinha maturando essa ideia mais ou menos há 1 ano e meio. Concretizamos agora. Qual, a loura? Não, a loura eu tô fora, tô com 4 filhos, tô bem resolvido. Você pensa muito mais tempo. A loura, tu pensava, principalmente aos 15 anos, tu começa a pensar na loura, né? A gente tava pensando 1 ano e meio, tá com uma sede em Brasília. Nós efetivamos ela em julho deste ano. A nossa sênior advogada estratégica, ela é a Silvia Guzmão, uma pessoa com grande experiência, que está em Brasília hoje, por isso não está gravando esse podcast aqui na Matriz, aqui em Belém. Uma pessoa que tem experiência em Tribunal Superior, que foi assessora de ministra, que foi presidente do STF, ela foi assessora por 5 anos, então ela conhece muito a articulação de Brasília, conhece a parte técnica, mas como o Brahim falou, o fundamental é o jogo em Brasília já está jogando
os 20 minutos finais de uma partida de futebol. E, na verdade, a partida de futebol tem 90 minutos. Então, percorrer ela bem também é fundamental para um resultado. Então, vem desde a base. Junto com o Brahim, junto com outros advogados, a Silvia está ajudando a base nossa dos advogados a melhorarem as peças e pensarem nas peças para os tribunais superiores. Porque hoje com o trabalho de todos, com muita dificuldade, com muita também alegria, com muita sorte e sucesso, nós estamos com grandes cases em Brasília. Estamos discutindo muita coisa importante. Então, a gente teve uma decisão, tomada estratégica de decisão para estar lá, fincar os pés lá. A gente trabalha com a Silvia hoje, Guzmão, e temos outras atividades. O Gustavo também está sempre lá. Ele vai muito a Brasília e também pode narrar um pouco a experiência dele que tem vivido nos últimos meses, além das comidas de avião, que eu acho que mais ou menos são repetitivas. Por falar no avião, ontem, na volta para Belém, eu peguei um dos primeiros voos, né? Tinha passado 45 minutos que tinham liberado a máscara. E aí eu lembro muito bem da aeromoça ali avisando na entrada, olha, a partir das 8h30 da noite já foi publicado no Diário Oficial que já pode liberar as máscaras, o pessoal liberando as máscaras no avião. Mas Brasília é onde está o poder, né? Onde as coisas acontecem, são resolvidas. Muitas vezes, muitas decisões que acontecem ali acabam desaguando no país todo. E fundamental, o escritório está lá, está representado. Bem representado, né? Acontece muito, pelo menos no nosso passado um pouco mais distante, nós tínhamos muita dificuldade em Brasília, quando não tínhamos ainda as pessoas, os parceiros lá, de você muitas vezes ser levado a sério. E é até um tema que nós já entramos um tempo atrás, de a própria questão de preconceito com o Norte, né? Nós, querendo ou não, estamos aqui numa posição geográfica no país e que nós sofremos preconceitos assim, dos mais variados. Então, até para você ser levado a sério, para as pessoas terem interesse em lhe representar ali, já tinha uma barreira. Não estou generalizando, mas isso acontece. Então, assim, quando você tem pessoas próximas que conhecem o seu trabalho, que conhecem a efetividade do que você faz e conseguem dar voz ao seu caso ali, as coisas são tratadas diferente. E uma coisa importante, o Gustavo falou, como centro de poder, é importante lembrar que, em termos de justiça federal, a gente milita muito o Fonseca Brasil, o TRF1, no qual o Pará é ligado, o Tribunal Federal, é em Brasília. Então, em Brasília, nós temos o TRF1, que é de atuação forte, o STJ, o STF, o TSE e outros tribunais. Eu sempre TST também, que inclusive o Buraim lembrou bem, a gente firmou uma parceria também estratégica com o ex-ministro Rider de Brito, que foi presidente do TST, ele é parceiro do Fonseca Brasil, assim como o Zé Eduardo Cardoso também é parceiro, mas a gente optou por ter a Silvia como nosso corpo, como estarmos lá presentes, efetivamente jogando a partida e usando eles como instrumentos nossos, como outros jogadores. E é importante lembrar, Braim, que a gente sempre brinca e diz, Brasília é onde tem o centro de decisão contenciosa no Brasil. É onde as decisões de contencioso se discutem. São Paulo é onde acontecem os negócios. E muito me orgulha estar nas duas. O Fonseca Brasil está desde 2017 com o Jean lá representando o Fonseca Brasil em São Paulo, desde 2017. E agora, em 2022, no final dessa pandemia, ou ainda no ciclo, a gente fincar um pé em Brasília. Está o nosso pezinho lá trabalhando com muita dificuldade, com muito orgulho, mas muito bem representado. Eu acho que o tema do podcast é "E agora? Cheguei em Brasília" é o próximo passo, né? A gente está chegando... O game ficou sério em termos reputacional. O Gustavo fala uma verdade. A gente sofre preconceito por ser do Norte. E sempre sofreu historicamente, mas hoje eu até brinco. Estando em cinco municípios e 4 estados, eu não vejo a gente mais como história eminentemente paraense. Eu acho que a gente é uma história de DNA paraense, de origem paraense, mas que já está nos 2 centros de disputa ou de negócio do Brasil e já jogando as partidinhazinhas já com louvor. Perdemos com louvor, perdemos com honra algumas, mas perdemos bem, jogamos bem, que a gente não ganha todo na advocacia. Isso me orgulha muito, né? E aí eu acho que tem 2 pontos que são muito interessantes da gente abordar nesse tema. O primeiro é que estar em Brasília nos possibilita aumentar a nossa capilaridade de atuação em processos não estratégicos. Porque até então, como é que geralmente a gente desenvolvia a nossa atuação? Processos estratégicos, mais complexos, em que o próprio cliente tinha uma disponibilidade financeira um pouco maior, a gente conseguia desenvolver, por meio de parcerias eventuais, uma atuação estratégica ou mesmo viagens, né? Nós íamos pessoalmente a Brasília para despachar processos e a gente não tinha essa pessoalidade. Agora não. Presentes pessoalmente em Brasília, a gente não apenas atende uma pessoalidade, que é um dos nossos lemas, está em Brasília para tratar pessoalmente os processos, portanto, a gente não fica refém de alguns filhos, de alguns sobrinhos, de ex-ministros, ministros.
como mantemos uma atuação não só em processos estratégicos, agora também em processos menos estratégicos, mais Corriqueiro, rotineiros, muitas vezes de massa, e que também tem a sua importância no final do dia. E gera um resultado, né? Sim, gera. Esse contato, essa proximidade gera um efeito muito melhor. E nesse cenário de Brasília, nós tivemos uma alteração constitucional importante em que restringiu muito a subida de recursos para o STJ. É um ponto bom porque diminui a quantidade de processos de demandas. A gente tem, imagina, uma celeridade maior no julgamento dos processos, só que tem um revés do outro lado, que é os tribunais estaduais. Eu gosto do teu otimismo, Jean. Eu gosto, eu aprecio. Eu já comecei a sorrir aqui no meio da pergunta. Eu sou um realista otimista, como diria Orlando Suassuna. Um romântico. Mas os tribunais estaduais vão ficar mais empoderados. Adorei essa palavra. E isso é bom ou não? Esse é um tema, até para a gente já dar um spoiler aqui, que a gente ainda vai tratar em um outro momento, talvez em um outro formato, porque ele é um tema extremamente técnico, né? Que é a questão do filtro de relevância no recurso especial. Exatamente. Que precisou de uma emenda constitucional para mudar toda a dinâmica de interposição, de elaboração e de procedibilidade de recursos especiais perante o Superior Tribunal de Justiça. Então, isso é um tema extremamente técnico. É um spoiler, a gente vai tratar isso ainda lá na frente. E um dos trabalhos trabalhos que a Silvia, junto com o Breno, estão desenvolvendo a gente está capacitando a equipe, desde o advogado júnior do escritório, ao estagiário que está aqui, ao time do FB Talento que entrou agora, para o quê? Para entender como se interpõe, o que tem que colocar na peça, o que não tem que colocar, porque às vezes é importante, mas não é relevante por causa do filtro, ou seja, o filtro tá mais difícil passar, né? Então, o que acontece? Esse trabalho é muito importante de desenvolvimento. Mas indo além, né, não adianta só o que vai colocar ou não colocar na peça. Eu acho que vai da decisão de não poder recorrer porque é inviável o recurso e fazer com que o cliente tenha uma decisão estratégica adequada para aquele caso. Porque às vezes, não, vamos recorrer. Nem cabe o recurso, nós vamos apenas protelar, gerar mais correção, mais juros naquela condenação, quando pode até ser uma estratégia do cliente para postergar o pagamento, mas tudo isso tem que ser muito bem fundamentado numa decisão de recorrer. Isso é verdade. O Gustavo me falou ontem estava em Manaus, ontem. Ele me falou o seguinte: aumenta a responsabilidade de um provisionamento, lembra? De um provisionamento correto dos processos. Exato. Então, você provisionar o risco de perda de provável, remoto, possível, fica mais relevante. E a mudança desse prognóstico durante o processo passa a ser essencial para o cliente. Até para ele falar, como ele falou, quero protelar, beleza, mas a tua conta vai chegar. E um dia ela chega. A conta dos processos, ela chega que nem a morte, ela é inexorável. Esse tipo de palavras são exemplos de Jean Simela, é inexorável. Depois do Sniper que o CNJ lançou agora, que vai conseguir dar mais efetividade para as execuções, né? Exatamente. E já explica um pouco problema, o Sniper para o pessoal aí. Antes disso, já tinha o problema dos honorários recursais, né? Sim. Que o CPC de 2015 trouxe essa novidade, né? Que é a majoração dos honorários quando eu acesso instâncias superiores. Então, isso já aumenta a conta. Tá meio tímido ainda essa aplicação, sim, né? Tá bem muito tímido, né? Sim. Mas o filtro de relevância traz mais esse óbice, né? Essa responsabilidade de superar. E uma coisa bem relevante não há, dentro do nosso projeto estratégico, como a gente pensar em ter um reputacional como empresa a nível nacional e que seja referência aqui em alguns segmentos, não em todos os segmentos, que a gente não pode abraçar o mundo, sem estar com o pé em Brasília. Isso eu acho que como tu falou, não tem como a gente só delegar, só subcontratar. O nosso lema é pessoalidade, agilidade e resultado. Tu esperar de um parceiro tem a pessoalidade, às vezes até tem, mas a mesma agilidade que nós temos é difícil, porque o processo de ouro, o mesmo engajamento, né? Esperar o mesmo resultado, porque às vezes o parceiro é muito bom, mas ele não entende o resultado estratégico da importância para aquilo do cliente. E economia, né, gente? Não é só uma particularidade local. Todos os colegas do Brasil todo têm reclamado do valor das passagens para Brasília. Desde a pandemia, com vários voos que foram remanejados e cancelados, é um verdadeiro absurdo você hoje pagar para o seu advogado ir até Brasília. Então, assim, é mais um diferencial que a gente pode gerar essa economia. E os honorários dos parceiros locais de Brasília também. Não, eu não vou ser também leviano dizer que os nossos são baixos, mas maiores do que as passagens aéreas. Os deles são muito altos. Algumas centenas de vezes. E tem uma coisa muito bacana, eu acho, de consignar, e ela está na ausência dela, mas eu vou falar. A reputação
reputação que a Silvia tem, apesar dela ser jovem, a Silvia deve ter 34, 35 anos, mas 5 anos... Olha, que deselegância, pelo amor de pode- Deus. Nossa, Mundos essa modernos. parte. coisa Edita, feia. mundos modernos, Brainho. Todo mundo, nós somos iguais. Eu acho que dizer a idade da mulher hoje Não pode. deve ser Não, falado. não deve. pode. É o mundo que a gente É uma vive. deselegância, Deve ser deselegância. dita a idade da mulher. Eu creio nisso. Cada um dá o que tem. É, dá o que tem. E o que eu entendo é que a Silvia, pela reputação que ela tem por ser assessora, não só por ter sido assessora de ministra, mas por ter advogado já com a gente aqui, vivido a advocacia, por ter também sendo assessora de desembargadora em nível estadual, ela tem um reputacional tão grande que advogados em Brasília, quando tem problemas ou tem necessidade de um apoio aqui no norte, já procura a gente. Então virou uma mão dupla. Não só a gente vai lá, desenvolve um trabalho, mas também nós por estar lá para facilitar num café, num evento, num bate-papo. Olha, tem aquele assunto, tem aquela causa, contrata a gente aqui. Então, Brasília tem sido uma grata surpresa para a gente. Eu espero que a gente aprofunde nossos relacionamentos e continue forte como nossos laços lá, né? Eu acho importante. Tinha que colocar. Tinha que colocar nossa frase, Eu né? pensei que ia encaixar faca de 2 gumes, eu estava Mas tinha que guardando para encaixar, né? isso. Tinha que encaixar. Doutor Jensen, e-mail com você. É isso, meus amigos. Muito obrigado. A presença de todos aqui é um tema bastante interessante. Eu acho que é uma discussão que ainda deve crescer, a questão da filtro de relevância. A gente deve voltar a tratar disso em outro momento. Mas agradeço demais a conversa neste momento. Agradeço você que está Podemos aí. falar também do sniper e das inovações do processo de Exato, execução, outro tema interessante. Mas nos encontramos em um outro momento. Fiquem em paz. Falatório, FB.